Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Cury Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o Dr. José Davi Kandelman, que atua nas especialidades de mastologia e oncoginecologia para falar sobre câncer de mama. Dr. José Davi é graduado pela PUC São Paulo e tem especialização e doutorado pela Unifesp. É diretor técnico da JDK Mastologia Oncoginecologia, onde coordena uma equipe multidisciplinar formada por mastologistas, oncoginecologistas e oncoplásticos, trabalhando em conjunto com oncologistas clínicos, radioterapeutas, psicólogos e fisioterapeutas, para dar um atendimento completo às portadoras do câncer mamário e ginecológico. E ele fez sua formação em cirurgia robótica pelo Memorial Hermann Houston, Texas University, Estados Unidos, para dar uma opção de tratamento oncológico mais eficiente e menos agressivo para suas pacientes. Doutor José Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a recepção. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, igualmente. Vamos lá, vamos falar sobre câncer de mama. José Davi, quais medidas preventivas as mulheres podem tomar para reduzir o risco de câncer de mama? Você já falou um pouquinho sobre isso naquele nosso primeiro episódio, né? Para reduzir o risco é levar uma vida saudável. Todo mundo sabe o que é levar uma vida saudável, seja fazer exercícios, comer uma alimentação adequada, o mais natural possível. É lógico que não adianta eu chegar aqui para as mulheres e falar para elas assim, olha, casem cedo, tenham filhos logo. Isso não vai dar certo, não é verdade, mas seria uma boa maneira para prevenir. Pois é, você falou no primeiro episódio, você falou sobre isso também, que é uma maneira preventiva, então, mas não tem como. Tomem menos pílula, façam menos reposição hormonal, tudo isso, né? É importante a gente salientar o seguinte, que o estrógeno, ele é uma droga que aumenta a incidência do câncer de mama. Que é a pílula. Tudo que tem estrógeno. A pílula tem estrógeno e algumas reposições hormonais têm estrógeno, tá certo? Então, o estrógeno, ele é uma droga que aumenta a incidência do câncer de mama. E ele é tempo de uso dependente. Quanto maior tempo você usar estrógeno, maior a probabilidade de você ter câncer de mama. O estrógeno não provoca o câncer de mama. Ele é um fator de risco ambiental, ele cutuca. Ele aumenta a incidência, ele não provoca, ele não dá câncer de mama. Se você for fazer uma coisa percentual, que as pessoas entendam um pouco melhor, 10% das mulheres, é um número... eu estou dando um número mais ou menos para não criar uma equação matemática complicada. Para tu não entender melhor. 10% das mulheres no mundo vão ter câncer de mama em algum momento da vida. 10%. Independentemente de tomar estrógeno. Então, as que tomam estrógeno, vai para 11. Não é que vai para 50. Entendi. Vai para 11. Entendi. Você está entendendo? Então, não é que nós estamos falando o estrógeno, ele aumenta a incidência do câncer de mama, ele não provoca o câncer de mama. Esse adendum aí foi importante para o leigo, porque né? É para as pessoas não entenderem que eu estou tomando pílula de câncer, não é bem assim. Não é exatamente assim. E todo mundo sabe que que isso daqui é um aumento do tempo de uso dependente. Eu vou falar de uma coisa importante para as pessoas entenderem bem essa história toda. Há muitos anos atrás, nós estamos falando uma coisa de uns 15, 20 anos atrás, eu não me lembro exatamente quando, o National Institute of Health, o NIH, nos Estados Unidos, fez um estudo populacional. Milhões de mulheres que estavam fazendo reposição hormonal. Ou seja, menopausada. Menopausada. Mulheres fazendo reposição hormonal versus câncer de mama. Tá certo? Esse era o estudo.
Mulheres fazendo reposição hormonal versus incidência de câncer de mama. Certo? Muito bem. Pararam o estudo no meio. Por quê? Porque no grupo que estava fazendo reposição hormonal, a coisa estava ficando feia. Tá certo? E esse estudo provocou o conhecimento que nós temos hoje sobre tudo que eu estou falando aqui de estrógeno versus câncer de mama. Então, olha só algumas conclusões importantes. O estudo foi parado porque aumentou a incidência do câncer de mama? Não. O estudo foi parado porque aumentou violentamente a incidência de problemas circulatórios tromboembólicos. Aumentou demais a incidência de hipertensão, aumentou demais a incidência de trombose e aumentou demais a incidência de infarto. Olha só. Trombose, embolia, tal, AVC. Certo? Então, baseado nesse estudo, e era uma população americana mais velha. Tá. Era uma população que começou a fazer reposição hormonal mais ou menos na faixa de 55 anos de idade. Tá. Certo? População um pouquinho mais velha. Tá. Então, desse estudo vieram as regras, os protocolos que a gente utiliza hoje, que são os seguintes, tá? Se você vai fazer... Estamos falando de reposição hormonal. Perfeito. Nós não estamos falando de pílula. Assunto estamos falando de interessantíssimo, por sinal, né? reposição hormonal. Então, se você vai fazer reposição hormonal numa paciente, certo? Quais são as coisas que você precisa detectar no histórico dela? Se ela tem uma incidência exagerada de câncer de mama ou de ovário na família. Se ela tem, você vai dizer para ela não fazer reposição hormonal. Certo? 2. Se ela tem uma incidência, ou ela própria ou alguém da família, ela tem uma incidência elevada de problemas tromboembólicos. Se ela tem, você vai dizer para ela não fazer reposição hormonal. Tá certo? Mas cada um é dono da sua vida, você está entendendo? Eu não posso obrigar você a não fazer reposição hormonal. Se eu não te der, você vai no vizinho, o vizinho vai te dar. E pior, ainda tem o ginecologista feliz. Desculpe essa história do ginecologista feliz, porque é engraçado. Me conta. Existe o ginecologista feliz e o ginecologista oncológico. O ginecologista feliz é o ginecologista, aquele que está preocupado com sexualidade, reposição hormonal. Eu vou te fazer reposição hormonal e tal, não sei o que lá. É o ginecologista basicão. É. E existe o ginecologista oncológico, que é o cara nervoso. Ele não deixa fazer reposição hormonal. É o cara que a paciente acha que é um chato. Chato de galoche. Então, ele quer que eu fique mal. Ele quer que eu fique lá com calores tal. Que eu não tenha energia, que eu morra. Eu morri e tô viva. Essa é a diferença entre o ginecologista feliz e o ginecologista oncológico. Faz todo sentido. Mas não tem jeito. Se a paciente está no ginecologista oncológico e ele fala não faça reposição hormonal, ela com certeza vai achar um ginecologista feliz que vai fazer reposição hormonal para ela. E é verdade. Tá certo? É isso. Verdade. Mas qual é o protocolo? O protocolo é o seguinte: se você vai fazer reposição hormonal, comece o mais cedo possível, não antes de menopausar, que a gente vê muitas mulheres tomando hormônio com 40 anos de idade para prevenir a menopausa. Isso não existe prevenir a menopausa, tá certo? Se você está tomando hormônio antes de entrar na menopausa, você não está fazendo reposição, você está fazendo superposição. Você está superpondo. Porque você já tem hormônio. Você já tem hormônio, você está tomando um hormônio a mais. Tá. Você está entendendo? É a mesma coisa que você está tomando pílula. Então não é o mais cedo possível? Mais cedo possível quando você entrou na menopausa. Então, tá, perfeito. Entrou na menopausa, não fica enrolando até os 55, 60 anos de idade. Né? A mulher entrou na menopausa, ela quero fazer reposição hormonal. Não tenho nenhum antecedente familiar, não tenho nada, minha família é ótima, maravilhosa, e eu não quero ter calor. Perfeito. Eu não quero ter calor, eu não quero ter vagina ressecada, eu não quero ter nada disso. Então, quero fazer reposição hormonal, começa logo. Ah, que legal. Por quê? Porque estamos falando de um sistema cardiovascular de 50 anos de idade. E não estamos falando de um sistema cardiovascular de 55, 60 anos de idade, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos.
Como as mulheres eram mais velhas, começando a reposição hormonal, a incidência de problemas circulatórios foi maior. Mas aí, se ela começa aos 50, ela vai com 55 e 60 piorar? Ela vai continuando. Não, ela vai continuando, porque o organismo dela continua com hormônio. Ah, já entendi. O ovário dela parou de funcionar ontem, né? E amanhã você começa a reposição hormonal, o corpo, o cérebro entende que o ovário não parou de funcionar. Que interessante. Entendeu? Entendi. Agora, se você deixou o ovário parado durante 2, 3 anos, aí lá na frente o ovário está entendendo diferente. Certo? E o sistema circulatório envelheceu, porque também ficou 2, 3 anos sem hormônio. É verdade. Ficou tudo, entendeu? Nossa, interessantíssimo É isso. Então, na realidade, começa, tão logo entra na menopausa, tá certo? E para X. Não para. Qual é o problema das mulheres que fazem reposição hormonal? Sabe qual é o problema? Não. Elas não conseguem parar. Não conseguem parar. Então, ela acaba entrando naquele tempo de uso dependente. Ela não consegue parar. Porque é bom, né? É difícil. Não, aumenta a incidência. Mas porque é bom, né? Você ela tá não consegue parar. Porque se ela para, no dia seguinte ela está com calor. Ai, que dó. Ela não consegue Falta parar. de energia. Exatamente. Então, na realidade, e aí você vai falar, e as mulheres que não fazem reposição hormonal? Sim. Muito bem. As mulheres que não fazem reposição hormonal, o cérebro, ele... Acabou, o ovário parou de funcionar. O ovário parou de funcionar. Acabou minha energia. Né? Não, o ovário parou de funcionar. O ovário faliu. Falência. Não tem mais estrógeno. Bom, eu vou tentar arrumar estrógeno em algum lugar. Aí o que o cérebro faz? Ele pega a glândula suprarrenal, que fabrica testosterona. Tá. A glândula suprarrenal fabrica testosterona em homens e mulheres. Ele pega a testosterona e, através de uma enzima chamada aromatase, ele transforma a testosterona em estrógeno. Que legal. Certo? Naturalmente. Naturalmente. Só que uma quantidade mínima em relação ao ovário. Tá. O que o ovário fabrica. Então, pouca quantidade de estrógeno, porque o ovário fabricava muita quantidade de estrógeno, tá certo? Então, na realidade, é isso. O cérebro, a hipófise, né? Que é a parte do cérebro que faz isso, ela vai lá na suprarrenal e ela pega a testosterona, que todo mundo fabrica, homens e mulheres, e transforma a testosterona através de uma enzima chamada aromatase em estrógeno. E aí uma pergunta, desculpe-me. É suficiente para dar energia, por exemplo? Não, é uma pequena quantidade de estrógeno. Não muda em nada. Uma pequena quantidade de estrógeno, mas é alguma quantidade de estrógeno. Aí você pega e dá para essa mulher alguns fitoterápicos que ajudam para ela, tipo isoflavona, tipo isso que aumenta. E aí, com isso, ela vai quebrando o galho. Na medida em que o tempo vai passando, a necessidade de estrógeno vai diminuindo e aquela pequena quantidade de estrógeno que a suprarrenal fornece acaba virando uma coisa mais ou menos suficiente. Se bem que tem mulheres que com 60 e poucos anos de idade voltam a ter calor. Você está entendendo? Elas estavam muito bem obrigadas antes e tal. Então, na realidade, é isso. Quando a mulher não faz reposição, quando a mulher faz reposição hormonal, essa segunda via não é feita. Ou seja, esse natural da suprarrenal não rola. Não rola. Tá. A hipófise fala, bom, estou recebendo de graça estrógeno aqui, eu vou deitar na rede. Ela deita na rede. Não preciso trabalhar. Aí, lá na frente, por algum motivo, a mulher é obrigada a parar. Ela não quer mais tomar estrógeno. Tá. Não quer mais. Tá. Não quer porque teve uma trombose, ou porque isso, porque aquilo, ou porque está se sentindo inchada. Ela não quer mais. Aí ela para. Aí a hipófise demora 1 ano para descer da rede. Entendeu? Mas desce? Ah, desce. Aí mais 1 ano para começar a fazer o mecanismo. Ou seja... Não é do dia para a noite que é formada essa segunda via. A conclusão, ela parou de tomar estrógeno hoje, a hipófise continua na rede, amanhã ela está com sintoma. Você está entendendo? Tem que ter um evento catastrófico para ela engolir essa parada de hormônio. Você tem razão. Que por exemplo, estou com câncer. Por exemplo, estou com uma trombose.
tô com qualquer coisa. Agora, eu sou obrigada se ela é obrigada a parar de tomar estrógeno, obviamente, aí ela engole os efeitos colaterais da falta dele. Por isso que eu sempre falo que quem começa... Cada vez que eu faço essa explicação para uma paciente, eu sempre falo isso para ela. Eu falo, olha, presta bem atenção. Se você for fazer reposição hormonal, você nunca mais vai conseguir parar. Com certeza. Você só vai parar se tiver um evento catastrófico. É verdade. Senão você não vai parar. Nossa, faz todo sentido. Senão você não vai parar. Nossa, que interessante. Tá certo? É difícil parar. Eu tenho pacientes com 80 anos de idade que estão fazendo reposição hormonal e elas não conseguem parar. Mas não estão com câncer, não né? Não estão com câncer, elas não então conseguem tá parar. Bem. Aí todo ano ela vem em consulta e ela fala assim, cara, sabe, eu tinha que ter parado isso. Já o meu cardiologista já está me enchendo a paciência, que tá, não sei o que, mas eu não consigo. Eu acredito. Então não consegue, não consegue. Não adianta ficar discutindo com ela, não consegue. Não, deixa, tá tudo certo. Deixa lá, tá tudo bem. Fazendo tá os exames, né? Tá fazendo os exames, tá tudo em ordem. E a testosterona só ela? Então, a testosterona... Ela ajuda a mulher? É. Ou reposição? Em baixas doses? Dizem algumas pacientes que sim. O paciente está com libido baixo, tá? Porque a testosterona é o hormônio do libido, né? Tá. Então, a gente usa numa dose baixíssima, um cremezinho que a gente... 4 mg? Não, cremezinho. Que a gente, ou debaixo da língua, lá, a gente usa sublingual. Lá. Eu não sou oncologista, eu não sou ginecologista feliz. Né? Não. Eu sou ginecologista oncológico. Mas você conhece o sublingual, Conheço, né? mas a gente Tô aproveitando para perguntar. A gente usa lá o creminho. 1 miligrama, tal, não sei o que lá. Dizem elas que melhoraram, porque elas continuam pedindo a receita. Agora, injetável, sublingual, essas coisas, a gente já considera muita dosagem. Entendi. Então, mesmo sendo pouquinho. A gente não gosta. Tá. A gente vai fazer... Que ele é mais eficaz. A gente vai fazer a cabeça dela para não usar. Mas ok. Tá. Né? Mas tem homem que faz isso. Tem homem que vai lá e se injeta testosterona para ficar fortão. Eu conheço gente que já infartou fazendo isso, mas continua usando. Ele quer continuar. Eu já ouvi um caso muito horrível. Ele quer continuar sendo lá o rei da cocada preta. Entendeu? Deus, então é difícil. É difícil. Quer dizer, hoje em dia o mundo ele cultua o corpo, né? E no Brasil, mais ainda, no Brasil se cultua demais o corpo. É muita cobrança, Muita cobrança. Então aí o cara fica tomando lá remédio para emagrecer, fica tomando remédio para libido, fica tomando remédio para isso, remédio para aquilo. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer. É aquilo que eu falei para vocês, isso é o meio ambiente. É o meio ambiente influenciando e cutucando a genética aqui. Tá certo? Nossa, tudo a ver. É o meio ambiente cutucando a genética. É verdade. Mas legal que você fala que você não é um ginecologista feliz, mas você também apoia, né? Sim, eu acho que dependendo... Então, se é uma paciente que, se é uma paciente que não tem nenhum risco, o risco é baixíssimo... Why not, né? Por que não? Por que não? A vida é uma só, não? Não é? A vida é uma só, não dá. Fora o que, a gente tem pacientes... que você é obrigado a tirar, sei lá, vamos dizer, se é uma paciente que teve, que ela por algum motivo ela teve lá uma situação que ela teve que tirar os ovários, vamos dizer, endometriose, que é uma doença benigna. Você vai lá e o único jeito de resolver a vida dela é tirando tudo. A cirurgia vai lá, tira tudo e a mulher tem lá 40 anos de idade. Oh, meu Deus. Tá certo? Você vai fazer reposição hormonal nela. Perfeito. Se ela tem um tumor de mama que não é hormônio dependente, ela pode fazer reposição hormonal. Tem essa também, né? Tem essa também. Então, depende de determinados tumores ginecológicos, colo do útero, que não tem nada a ver com hormônio, ela pode fazer. Se ela operou jovem, teve que tirar tudo porque era um câncer, ela vai fazer reposição hormonal até os 50 anos de idade no mínimo, você está entendendo? Até completar o que seria fisiologicamente a idade da menopausa. Eu estava falando antes de reposição, de superposição hormonal. A gente tem que entender o seguinte, que climatério, diferença de climatério e menopausa. Climatério é um período. Pré-menopausa? Climatério é um período eterno. Menopausa é uma data. Então, o climatério
ele começa mais ou menos aos 45 anos de idade e não para nunca mais. Porque significa que o ovário pediu concordata, tá certo? Um belo dia, essa concordata virou falência. E na falência é a data em que a concordata não deu certo, mas Entendi. A falência é a menopausa. A menopausa é a data da última menstruação. Perfeito. Dali para frente a mulher não menstrua mais. Nossa, perfeito. Então ela é menopausada. Perfeito. Tá certo? Mas o climatério começa um pouquinho antes da menopausa, quando o ovário está pedindo concordata. Entendi. Tá entendendo? E tem muito médico que dá hormônio para o paciente aí. Não é legal. Não é legal. O hormônio tem que ser começado a dar da menopausa em diante. É a data em diante. Da data em diante. Perfeito. Nossa, É isso. informações bem interessantes, hein? José Davi, com que frequência as mulheres devem realizar os exames preventivos e a partir de que idade? Então, como eu falei na outra vez, os exames preventivos de câncer de mama tem que começar a fazer aos 40 anos de idade. 40 anos de idade anualmente. Ou 10 anos antes do primeiro caso de câncer de mama de primeiro grau na família. Então, mãe ou irmã. Que, inclusive, você já falou no primeiro episódio, mas a gente achou importante estar ressaltando isso no segundo episódio. Porque isso é fundamental. Isso é fundamental, entendeu? Na realidade, esse é o protocolo. O protocolo tem que ser informado. É verdade. Tá certo? É extremamente importante. O número de pacientes minhas que tiveram câncer de mama e que se separaram por causa do câncer é enorme. Por quê? Porque o marido não... A mulher não é mais a mesma mulher para ele. Nossa, ele é um ignorante. Ele é o ignorante. Tá entendendo? Que horror, né? E a maioria delas, tá certo? Acabou tendo novos relacionamentos. Arrumando um marido melhor, você quer dizer? 10 vezes melhor, porque ele entende tudo que está acontecendo com ela, aceita e tal, maravilhoso. É uma pessoa mais aberta. Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Mas várias pacientes. Meu Deus, várias pacientes são abandonadas quando tem câncer ou quando tem filho. Isso não acontece quando tem filho também? Isso sim. Acontece tudo. Acontece, então, é isso na realidade. Quer dizer, então, se é um casal que se gosta, os dois têm que estar extremamente bem informados. Se é um casal confuso, é um casal confuso. Aí a coisa não vai rolar. Mas se é um casal que você percebe que é um casal... O marido tem que estar O marido tem que estar lá. A mulher vem vindo fazer consulta. Depois da quarta consulta e o marido não aparece e ela está com câncer de mama, eu pergunto, escuta, cadê seu marido? Boa, que legal. Quando que eu vou conhecer seu marido? Boa. Só no dia da internação? Né? É complicado. É difícil você chegar para o cara e falar, prazer, meu nome é José Davi, eu vou operar sua mulher de câncer agora. Né? É uma coisa que ele já tinha que ter participado antes. Vai numa consulta para você colocá-lo a par. Eu explico tudo isso que eu estou explicando para ele, tá certo? Ele vai saber o que está acontecendo, ele vai entender que eu não vou estragar a mulher dele. Boa. Que ela vai continuar linda e maravilhosa, tá certo? E ponto final. Tem que se envolver, o marido tem que se envolver. Você está entendendo? Senão fica difícil. Para isso, o relacionamento Então eu diria para você, para terminar, que resolver a vida emocional de uma paciente com câncer de mama é informá-la adequadamente. Nossa, perfeito. Adorei. Muito bom. Vamos ver aqui, olha, que tipos de suporte e recursos estão disponíveis para pacientes diagnosticadas com câncer de mama? Suportes e recursos. Tem muitos, né? Depende do que a paciente também tem direitos, né? A gente tem que entender que nem todo mundo vai ter acesso, né? Se ela tem acesso, os recursos são ilimitados, você está entendendo? As pessoas também têm que entender que tem determinadas coisas, como em qualquer lugar do planeta, tá certo? Que não são, que você às vezes tem um recurso de uma novidade, né? Isso é muito frequente nas novidades. O ritmo da indústria farmacêutica e da indústria de equipamentos médicos, ele é
muito maior do que o ritmo das fontes pagadoras, vamos chamar assim. Então, aparece um medicamento novo, vai demorar 1 ano, 2 anos para ser protocolado pela Anvisa e tal, não sei o que lá, e aí é óbvio que a empresa médica de seguro-saúde, se a Anvisa demorou 1 ano, ela vai demorar mais 2 para topar. Então, os pacientes, às vezes, eles não entendem que determinados recursos dependem também dele pagar, né? Ele tem que entrar e falar, eu quero ter isso. Por exemplo, robô. Ah, tá. Robô é um grande exemplo. Radioterapia intraoperatória dose única. Outro exemplo. Então, no robô, a maior parte das empresas médicas, elas não pagam robô. Ah, tá. Elas pagam internação, elas pagam uma cirurgia laparoscópica, mas elas não pagam o uso do robô, das pinças do robô. Entendi. Então, você interna o paciente como cirurgia laparoscópica e ele paga o uso do robô. Ah, tá. Você vai falar assim, é um dinheiro muito alto? Não é. Você está entendendo? Mas o paciente, às vezes, não entende que a fonte pagadora não está pagando o recurso do robô. A radioterapia intraoperatória, ela é uma economia para a fonte pagadora, porque eu vou dar eu acho que eu não vou dar número, mas basicamente a radioterapia convencional, 28 sessões de radioterapia, custam um pouquinho mais, 2, 3 mil reais mais do que a radioterapia intraoperatória dose única. Você está entendendo? Ou seja, para a fonte pagadora, pagar isso ou pagar isso é praticamente a mesma coisa. É verdade. No entanto... No entanto, não aprovam a radioterapia intraoperatória para todo mundo. Você está entendendo? Acha que vai querer usar em todo mundo e tal, não sei o que lá. De novo, a fonte pagadora, ela sempre acha que o médico é um bandido corrupto. E não é verdade. Deve achar isso, né? Isso. Porque, imagina, talvez existam alguns, mas não é a maioria. Então, na realidade, hoje, algumas seguradoras já estão entendendo que custa a mesma coisa para eles. Por que não pagar radioterapia intraoperatória? A mesma história, o robô. Para você fazer uma prostatectomia robótica, é muito melhor do que fazer uma prostatectomia aberta. O paciente vai ficar menos tempo internado e tal. E, hoje em dia, já é mais frequente pagarem a prostatectomia robótica. A fonte pagadora está pagando. Legal. Elas entenderam Perfeito. que no frigir dos ovos a conta para ela é menor. Pronto, menor ainda. Melhor. Radioterapia exclusiva para câncer de próstata. Funciona tão bem quanto a cirurgia. Tá entendendo? E a fonte pagadora entende que, ok, eu não vou operar, vou fazer só radioterapia, quanto está me custando? Quase que a mesma coisa, então vamos aprovar. Pronto. Vamos aprovar. Então, isso é uma evolução. Uma evolução. Então, mas o paciente também tem que entender que quando ele está doente, certo? Não dá para ficar doente e tudo alguém pagar para você. Alguma coisa alguma coisa você vai ter que contribuir. Então, eventualmente, você tem alguns direitos. Para você poder usufruir de uma tecnologia mais avançada, pode ser que ela ainda não tenha sido acompanhada pela fonte pagadora. Exato. E você tem que arcar. Se você não arcar, você vai estar trabalhando com uma medicina um pouquinho, não é atrasada, mas não tão atual. Né? A medicina do ano passado. Isso. Não desse ano. É que nem quando você vai comprar um tênis, né? Vai comprar o tênis. Lançamento. Não é a coleção desse ano, é a coleção do ano passado. Mas ele é tão bom quanto, você está entendendo? Então, é isso. Então, você vai na coleção do ano passado que vai funcionar do mesmo jeito. Perfeito. É isso, eu acho que são... Mas os recursos são... Um câncer de mama hoje, nossa... Nós temos muita briga pela frente, muito recurso. Graças a Deus. Graças a Deus. É o que você falou no episódio anterior, ninguém morre de câncer de mama, né? Não, se morrer de câncer de mama, você precisa fazer um esforço. Né? E quais são os avanços mais recentes na mastologia e como eles impactam o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama?
Então, na realidade, os eventos, as coisas mais recentes foram a radioterapia. Eu acabei de falar isso. A radioterapia intraoperatória, ela não é para todos os tumores, tá. ela tem seus protocolos específicos para determinado tipo de tumor, para determinada idade e tal. Então, se a paciente tem que caber no protocolo da radioterapia intraoperatória. Se ela couber, a radioterapia intraoperatória é um avanço. Por quê? Porque o paciente, em vez de fazer 28, 15, de 15 Nossa. A 28 sessões de radioterapia Nossa. Todo dia, ele vai fazer isso durante a cirurgia Muito e prático. Acabou. Que maravilha, né? E acabou. Uma maravilha. Dose única. Então, isso é uma coisa. A cirurgia robótica não é para mama, mas a cirurgia robótica é um avanço gigantesco. Gigantesco, né? Na cirurgia ginecológica é um avanço gigantesco. O paciente basicamente não sangra. Que bacana. É uma cirurgia que o paciente não sangra. É muito incrível isso. No dia seguinte ele vai embora e acabou. Você está entendendo? E está tudo resolvido. Alguns testes genômicos que foram incorporados no tratamento, esses testes genômicos podem tirar o paciente de uma quimioterapia. Isso é uma maravilha. Que é uma maravilha. Se o paciente couber e for um paciente de baixo risco, a gente detecta isso através do teste genômico. Esse teste genômico já é protocolo? Protocolo. Tá. Protocolo, mas o paciente tem que pagar. Tá. O convênio não paga. Tá. Entendeu? Então, o convênio, ele não consegue entender. O convênio não está acompanhando muito bem. Ele não consegue entender que se ele pagar o teste... O paciente pode não fazer a quimio. Pode não fazer a quimioterapia, que vai custar para ele mais caro. Pronto. Tá entendendo? Ele não consegue entender isso. Mas como aqui, ele entende o seguinte, que o teste genômico pode ou não tirar o paciente da quimioterapia, ele não quer correr o risco, então ele não paga. Ele joga o risco para o paciente. Entendi. Se o paciente quiser pagar, ele paga o teste genômico e se ele for de baixo risco, ele não vai fazer quimioterapia intraoperatória. Os painéis genéticos, antigamente eles custavam muito dinheiro, né? Fazer um painel genético e tal custava, sei lá, vou chutar abaixo, R$20 mil custava ano passado para fazer um painel genético. Ninguém cobrava, o paciente não queria pagar, muito dinheiro. De lá para cá, o painel genético hoje, o painel genético de câncer mama-ovário hoje, ele não custa menos de R$2 mil. Tá. E ainda o laboratório divide em 10 vezes no cartão. Nossa, então, tá bem viável. Qualquer um consegue, ou a maioria consegue pagar. E o teste genômico pode mudar, o teste genético pode mudar a cirurgia que você vai fazer. Entendeu? Então, por exemplo, se a paciente é uma paciente mutada, o quadrante pode virar uma mastectomia ou uma cirurgia Angelina Jolie ou não. Ele é importante. É importante fazer. Então, nos Estados Unidos, que eles são um país rico, né? Nos Estados Unidos, esses testes que eu acabei de falar são protocolo, todo mundo faz. Ah, tá. Todo mundo faz. Tá. Aqui no Brasil, a gente tenta que todo mundo faça, mas nem todo mundo faz. Entendi. Então, se o paciente, por exemplo, não quiser fazer o teste genômico, tá certo? O oncologista vai prescrever quimioterapia, ele prefere não arriscar. Entendi. Se ele não tem esse diagnóstico na mão, ele vai dar quimioterapia para o paciente. Ai, horrível, né? Pois é. Horrível, vai fazer o quê? Mas não tem o que fazer. Não vou dizer que a quimioterapia é uma coisa tão muito horrível, mas é ruim. Deve ser uma coisa, acho que é ruim, são drogas poderosíssimas bem e tal. Incômoda, né? Pode cair cabelo, dependendo da droga usada. Pode ter internações por infecção. É sempre complicado fazer quimioterapia. Não é uma coisa se puder fugir, melhor. Melhor. É. A radioterapia não. A radioterapia é tranquilo, né? Mas a quimioterapia é complicada. É complicado. Como a pesquisa atual está moldando o futuro do tratamento do câncer de mama? Eu acho que é baseada em cima do que nós acabamos de falar, tá certo? Todo dia aparecem... Todo dia. Toda semana, vamos dizer, para não ser todo dia. Aparecem novos trabalhos. A gente tem uma dificuldade
antigamente a gente falava que a medicina se recicla inteira a cada 5 anos, né? Hoje em dia eu acho que isso mudou, diminuiu. A gente tem muita dificuldade de acompanhar todos os trabalhos científicos que são lançados todos os dias. Nossa. Todo dia tem trabalho científico. Todo dia recebo no meu e-mail 10 novos trabalhos científicos. Nossa. Todo dia. E, obviamente, eu não tenho condição de ler todos. Mas eu leio alguns, o meu colega outro lê outros, o meu colega outro lê outros. Vocês vão debatendo. Então, a gente vai... Toda semana, eu, né, pessoalmente, participo de 2 reuniões, a gente chama de tumor boards. De 2 reuniões, uma no Oswaldo Cruz e uma no Einstein, tá certo? Uma na quinta, outra na sexta, onde a gente discute os nossos casos. Ah, que maravilha! Então, todas as minhas pacientes passam pelo tumor board dos 2 hospitais. Que legal. Ou no mínimo de um deles. Que legal. O tumor board é um grupo de, em média, 50, 60 médicos, entre cirurgiões, oncologistas clínicos e radioterapeutas. Alguns estão presencialmente no hospital, outros estão online, porque o evento é híbrido. Legal. Né? E a gente discute os nossos pacientes. Então, eu vou lá, preparo... É lógico que eu não vou discutir todos os pacientes. Eu vou discutir os pacientes mais complicados, que têm um diagnóstico mais confuso. Imaginei. Eles também vão fazer isso. Então, eu preparo um caso, preparo lá um PowerPoint, lá alguns slides, tá certo? Coloco lá na reunião, apresento o caso e todo mundo vai discutir o caso comigo. Às vezes a gente apresenta o caso para tomada de decisão. Ah, que legal. Né? Para ouvir a opinião de todo mundo, se vamos começar a tratar com quimioterapia, ou se vamos começar pela cirurgia, ou se vamos fazer tal teste ou tal teste. A gente já basicamente sabe o que vai fazer, mas é bom ouvir, é bom ter o aval de toda a plateia. Eu entendo isso. Você está entendendo? Muito então, bom. o Tumor Board é uma ferramenta que todo centro oncológico em todo lugar do mundo usa. Que bacana. Usa. Que legal. E é sempre assim. O Tumor Board atualiza você. Que legal. Por quê? Isso. Porque no meio da discussão do seu caso, tem alguém lá que lê um trabalho que você não leu. Tudo a ver. Entendeu? Muito bom. E ele vai lá e fala, sabe, essa semana eu li um trabalho, isso, aquilo. Ou então ele foi num congresso que você não foi e você acaba se atualizando. Então, toda semana é uma injeção de conhecimento que a gente tudo a tem. ver, tudo a ver. Toda semana é uma injeção de conhecimento que a gente tem. Além de você ter, vamos dizer, o consenso para tratar o seu paciente. É verdade. É bom. Imagina, de 50 É bom profissionais você de saúde. é bom você ter o consenso É do seu muito paciente. bom. Dentro da tua equipe, você já tem um consenso. Você está entendendo? Porque você discute os casos na tua equipe. Cada paciente, a gente tem o nosso grupo, mini grupo, né? O meu grupo tem lá 17 médicos, que a gente somos nosso petit comitê, tá certo? E a gente coloca os casos no nosso grupo para discutir os nossos pacientes. Mas quando você coloca lá para uma plateia maior, você amplia e você tem bate o martelo em cima daquilo que você acha que você deve fazer, você tem a confirmação que todo mundo concorda com você. Não, sorte do paciente. Né? Ou todo mundo discorda de você e acha que você está louco. Quer dizer, mas de qualquer maneira não agrega, acontece, né? mas de qualquer maneira, de qualquer maneira agrega. Então, o Tumor Board, ele é fundamental. Fundamental. Todos os grandes hospitais têm um Tumor Board. Que legal. Todos os grandes hospitais têm um Tumor Board. Que bacana. Eu participo de 2. Tá ótimo. Que são 4 horas por semana que a gente fica sentado lá, como nós estamos aqui, trocando conhecimento. Muito legal isso. Tá certo? Então, incrível. Essas 4 horas por semana são sagradas. São mesmo, né? E aí a gente discute os nossos pacientes e a gente acaba se atualizando. Então, o Tumor Board atualiza você muito mais do que um congresso. Eu pensei nisso quando você estava falando. O congresso é basicamente um lugar
ver e ser visto. Entendi. Entendeu? Então você vai ter a oportunidade de conversar com gente de outros países que você vê só online, lá você vai tomar um café com eles, você está entendendo? Eu uma vez, tem um professor que já é falecido, um professor antigo, que foi um dos principais, ele que colocou a quadrantectomia em prática, que era o professor Veronese, do Instituto de Tumores de Milão. E eu fui uma vez para Chicago só para ver ele pessoalmente, num congresso, porque eu queria ouvir a aula dele, eu queria legal. ver ele pessoalmente, legal. ter a oportunidade de conversar com ele, então, é legal. Então, o congresso é mais para isso. É para você, tem coisas novas, lógico que no congresso tem coisas, mas hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, o cara está dando aula no congresso de manhã, tá sendo transmitido para o mundo todo. Você não precisa estar lá assistindo a aula. Você entra no link do congresso e você assiste a aula onde você quiser. É verdade. Que hora? A aula está gravada, você ainda pode depois ver a aula depois. É verdade. Então você pode ver toda a aula, você pode acompanhar tudo. Quer dizer, hoje em dia a gente está linkado. Então, na realidade, ir para o congresso tem mais o intuito de você conhecer pessoalmente pessoas que você só vê online. Não é que você vai sair de lá mais enriquecido. Onde você sai mais enriquecido mesmo é no Tumor Board. Tumor Board. Porque aí é uma coisa menor, todos são amigos, todos se conhecem, incrível. Todos trabalham juntos. Semanalmente. Semanalmente nós temos compromisso. Já levam os casos mais complicados. O Oswaldo Cruz é na quinta, o Einstein é na sexta. Ai, adorei isso. Legal os pacientes na hora do saberem. Almoço, a gente, olha, é a hora do almoço. Legal os pacientes saberem disso, né? Os pacientes sabem. Eu falo frequentemente para o paciente, eu vou colocar o seu caso na próxima reunião. Muito legal. Muito legal. O paciente sabe. O paciente entende que a gente está tratando ele em conjunto, equipe. É muito frequente o paciente vai fazer uma quimioterapia com o oncologista que a gente encaminha, ele quando chega lá, o cara já sabe tudo do paciente. Olha que legal. Porque ele já discutiu o caso. Ele Nossa, incrível. Nós discutimos o seu caso. Muito legal, muito legal. Nossa, é muito legal isso. José Davi, qual a importância da genética no risco de desenvolvimento de câncer de mama? Toda. Já falamos isso no primeiro episódio. Sim, exato. E é basicamente isso. Aliás, quem quiser detalhes pode assistir o primeiro episódio. Lógico. Também, né? A genética tem tudo a ver. Então, hoje em dia, a gente sabe que mais ou menos 10% das pacientes, alguns falam em 15%, eu vou falar em 10%. Vou ser um pouquinho mais... Generoso, né? Menos agressivo. Mas alguma coisa ao redor de 10% das pacientes, 11%, são mutadas. A mutação genética é um defeito do gene. Um gene defeituoso. O gene do câncer de mama e o gene do câncer de ovário são os mesmos, os mais estudados. Existem alguns que ainda vão entrar nesse rol. A paciente mutada, ela tem em média, eu vou falar um número aleatório, entre 55% e 60% de chance de desenvolver câncer de mama ou de ovário no decorrer da vida. Essa alto percentual. É altíssimo percentual. Então, a paciente mutada é tratada como uma bomba relógio. Pura e simplesmente. Então, a gente tem protocolos para paciente mutada. Protocolos. Né? Exemplo. Vou dar um exemplo. Em relação ao câncer de mama, como eu falei antes, o câncer de mama é uma doença manejável. Porque a mama é um órgão externo, fácil de fazer exame, rastrear. Certo? Então, fazer mamografia todo ano, mamografia ultrassom, órgão externo, está aqui fora. Você consegue palpar, você consegue espremer para fazer a mamografia. Não tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. Ultrassom, é tudo fácil. Um órgão externo, fácil de você rastrear, fácil. Então, fazer exame todo ano, você diagnostica o tumor precocemente. Ponto.
Então, na realidade, a gente não fica nervoso com o câncer de mama quando a paciente mutada. Se a paciente mutada falar, eu não quero tirar as 2 mamas, tá certo? Aliás, se ela perguntar para mim, eu devo tirar as 2 mamas, vou dizer para ela não. Olha. Certo? Por que eu vou dizer para ela não? Exatamente por isso. Eu vou dizer para ela que a retirar as 2 mamas não acaba com o risco, ele só reduz, porque você nunca consegue tirar a mama inteira. Primeiro motivo. Segundo motivo, a mama é um órgão fácil de rastrear. Então, eu posso fazer o diagnóstico a qualquer momento da vida e o tratamento a qualquer momento da vida. Então, a mama não me deixa nervoso. Olha. Já o ovário, não dá para você rastrear. Não dá. Não adianta fazer ultrassom todo mês. Não dá para rastrear. E entre um mês e em 6 meses, entre um controle... Vamos dizer que você produz... vou fazer ultrassom semestral. Entre um mês e o 6º mês, o câncer de ovário pode chegar e já chegar numa situação que vai matar o paciente. Meu Deus. Então, câncer de ovário não dá para rastrear. Então, no câncer, a paciente mutada tem um protocolo para ela, certo? 40 anos de idade, eu vou tirar a trompa e ovário dela. Tá. Ponto. Com 40 anos de idade eu vou tirar. Ela vai entrar na menopausa 10 anos antes? Vai. Exatamente. Com 40 anos de idade, mas não tem eu vou tirar a trompa e ovário dela. Já a mama, pode ficar. Perfeito. A mama eu vou rastrear. Entendi. Você está entendendo? Nossa, perfeito. Agora, na paciente mutada, você tem um protocolo de rastreamento. Então, ela vai fazer mamografia e ultrassom semestral. Tá. Tá certo? Anual. E ressonância anual. Tá. Certo? Perfeito. Então, na paciente mutada, você vai fazer isso. E nas outras pacientes que não são mutadas, tá certo? E elas fizeram um teste genético e apareceu uma coisa chamada VUS, que é uma sigla em inglês, Variant of Uncertain Significance, ou, no Brasil, variante de significado incerto. Certo? O VUS, a variante de significado incerto, ela é uma alteração genética que ainda não foi classificada como mutação. Tá. Então, cada vez que aparece uma variação no gene, ela vai para um banco de dados mundial, que é alimentado diariamente, e esse banco de dados mundial, ele faz um estudo estatístico de todas as pacientes que tiveram câncer de mama e essa variação aparece. Se ela for uma variação frequente em todos os pacientes que tiveram câncer de mama, então ela pode ser reclassificada como mutação. Então, e nem toda variação de significado incerto, ela é tão complicada assim. Se ela é uma variante num gene mais perigoso, que já está classificado como mutação, você vai ter que reclassificar todo ano. Então, paciente que tem um VUS, ela vai ser acompanhada por uma figura que nós temos no nosso grupo, que é uma oncogeneticista. A oncogeneticista, todo ano, faz uma consulta até por vídeo com a paciente. Não precisa nem ser, porque ela não vai ter que examinar o paciente. Tá ótimo. Para quê? Para reclassificar a VUS dela. Ela não precisa repetir o exame. Aí, todo ano ela vai dizer, olha, sua VUS continua sendo uma VUS. Tchau, Feliz Natal e próspero ano novo. Ou então sua VUS virou uma mutação. Opa, vá procurar o seu médico que ele vai... Vá procurar o seu médico que ele vai... Nossa, mudar o protocolo. Perfeito, muito legal tá entendendo? Isso, hein? Então, é isso. Essa é a importância do exame genético. O exame genético é para detectar variações e para detectar mutações. O exame genômico, ele é diferente. Ele já é feito no tumor para avaliar a agressividade do tumor. Genoma é feito no tumor. É no tumor. Então, basicamente, nós temos 2 testes genômicos. Os mais comuns, tem mais do que 2, tem uns 4 mais ou menos. Eu vou falar dos mais
comuns. O mais comum mesmo é o Oncotype DX. O Oncotype DX, ele avalia uma quantidade X de genes, tá certo? E ele define o paciente em 3 faixas: baixa agressividade, moderada agressividade e alta agressividade. Se o paciente tem baixa agressividade, ele escapa da quimioterapia. Maravilha. Se ele tem alta agressividade, ele vai para a quimioterapia. Se ele tem intermediária, aí entrou numa zona, uma gray area, numa zona cinzenta. Então, se for muito perto do meio, ele vai para a quimioterapia. Se for muito longe do meio, então aí vai ser uma discussão entre o oncologista e o paciente. Existe um outro teste chamado MammaPrint, que no Brasil e nos Estados Unidos ele não é muito usado, ele foi feito na Europa, que ele só tem 2 faixas, baixa agressividade e alta agressividade. Mas ele não se revelou tão eficiente quanto o Oncotype DX em alguns pacientes, entendeu? Tá. Então, e também porque a gente é muito americano, né? É verdade, a gente é muito americano. Se veio da Europa... Da Europa a gente não vai muito para cá. É verdade. A gente é muito americano. Então a gente usa um Oncotype, todo mundo usa um Oncotype DX, na Europa não se usa, nos Estados Unidos, mas na Europa se usa o MammaPrint. Olha só. Entendeu? Então, na realidade, eu não vejo nenhum problema. Os 2 custam a mesma coisa, custa caro. Porque cada vez que você abre um pacote para fazer, você abre um kit para fazer o Oncotype, tem que ter 3 mil pacientes para fazer o exame. Ah, para um kit. Num kit. Então, e aí ele tem validade. Então, o exame é feito fora do Brasil. Ah, tá. Tá certo? Então, eles mandam o material para fora. Alguns, dependendo do lugar aqui no Brasil, tem o próprio laboratório para fazer. Mas para abrir um kit, aquele laboratório tem que estar fazendo 3 mil exames, entendeu? Então custa caro, não dá para abrir um kit e fazer um exame. Ninguém tem dinheiro para fazer isso. Zé Davi, foi um prazer falar com você, foi muito legal. Nossa, a gente esclareceu muitas coisas e assim, até mais, né? Você supera as expectativas, né? Porque Imagina, você acaba entrando em detalhes assim que é muito incrível, muito legal. Muito obrigado. Eu acho que as pessoas vão gostar muito do episódio. Lembrem-se que todas as decisões relacionadas aos tratamentos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um mastologista experiente e que seja membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sigam o Dr. José Davi, o Healthcast Alpha aqui nas redes sociais, está aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, José Davi Kandelman e Healthcast Alpha. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, José Davi Kandelman e Healthcast Alpha. E nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.